Olá a todos. Eu me chamo Maria Vibranovich, eu sou professora de vocês, uma das professoras da Bio 103. Eu estou aqui usando o programa Zoom para gravar esta aula, para que eu possa então transmitir essa aula para vocês. É, Primeiro de tudo, eu gostaria de pedir para vocês para assistirem esse vídeo e que depois nós iremos então dar continuidade à aula através da parte de uma própria conversa no Zoom, e alguns exercícios. Eh, eu vou começar a falar um pouco dessa aula, porque o tema dessa aula e das próximas, aulas será microevolução. Vocês já tiveram algumas aulas de biologia evolutiva, mas agora a gente vai entrar no tema de microevolução. Mas antes da gente entrar no significado de microevolução e o que é exatamente estudar microevolução, é importante da gente pensar no significado de evolução, tá? Se vocês pudessem definir a palavra evolução com apenas uma outra palavra, qual seria a palavra que vocês utilizariam? Então, a resposta para essa pergunta seria mudança. Por que mudança? Porque muitas vezes é preciso frisar isso, porque muitas pessoas associam evolução com simplesmente seleção natural. E seleção natural é apenas uma das formas em que se pode, então, ter evolução. Seleção natural é o que a gente chama de uma das forças evolutivas, que na verdade são 4, e que a gente vai aprender durante esse período dessa aula aqui. O que acontece? As pessoas muitas vezes têm a visão equivocada de que evolução é você ter mais vantagens, estar mais adaptado e alguns outros tipos de conceitos do tipo, nós seres humanos somos mais evoluídos do que as baratas ou do que as bactérias e assim por diante. Esse conceito está equivocado e vocês vão aprender ao longo das próximas aulas do porquê. Evolução significa mudança. Mudanças em que vemos mudanças fenotípicas, ou seja, mudanças nas características que a gente pode observar. Mudanças em características como comportamento, características morfológicas, características enzimáticas, características microscópicas. E são mudanças fenotípicas que, na verdade, são geradas, então, por mudanças genotípicas, que estão presentes nos nossos genes, nos nossos genótipos, nos nossos alelos. E esses genótipos, então, são responsáveis, de alguma maneira, em formar essas características fenotípicas que nós apresentamos, então, são observáveis nos ambientes. Então, a parte da matéria que fala da microevolução, ela é a parte em que está falando dessas mudanças que são muito pequenas, que são de passo a passos e graduais durante a evolução. E para que a gente então possa estudar essas mudanças graduais, a gente tem que olhar para as espécies ao nível da população delas, porque cada espécie é formada por várias populações desta mesma espécie. E essas mudanças que acontecem ao longo da evolução, essas mudanças pequenas acontecem aos poucos dentro dessas populações. E elas então são demonstradas através das mudanças dos genótipos e dos alelos que existem em cada uma dessas populações. E estudar isso significa estudar, então, a genética de população. Como então as frequências alélicas, as frequências genotípicas mudam ao longo da população. Então a gente vai agora entrar, eu vou compartilhar minha tela, vocês vão continuar vendo um pedacinho da minha tela aqui, no qual eu vou compartilhar minha tela através do programa, e vocês então vão poder ver essa nossa aula que está também disponível de maneira disponível para todo o curso. E a gente vai falar de um conceito sobre populações em equilíbrio, ok? Para entender o que é populações em equilíbrio, a gente vai ter que botar um pouquinho no conhecimento que vocês têm do ensino médio, falar um pouco sobre alelos, sobre genótipos, e em si a gente vai falar sobre frequências alélicas e frequências genotípicas. Tá, o que a gente sabe quando então dois indivíduos se cruzam é que os gametas desses indivíduos, então, eles são capazes de se encontrar de alguma maneira e então você tem a fecundação e a formação de um novo indivíduo.
a gente está lidando aqui com uma população de indivíduos diploides, ou seja, eles têm um par para cada gene, aqui determinado como gene A, onde a gente tem 2 alelos por indivíduo e 2 alelos presentes na população. Esses 2 alelos são então denominados como azão e azinho, porque eles são diferentes. Então, isso significa que indivíduos que são heterozigotos, que são chamados de azão-azinho, eles produzem 2 gametas diferentes, um azão e o outro azinho. Indivíduos que são homozigotos para o alelo azinho, eles então só produzem gametas azinho. Indivíduos que são homozigotos para o alelo azão só produzem gametas azão. Então, quando a gente pensa em 2 indivíduos se cruzando, 2 indivíduos que são heterozigotos se cruzando, eles então vão formar esses 2 tipos de gameta, então vão formar possíveis combinações de indivíduos gerados nessa prole, que então é 1/4 de indivíduos azão-azão, que tem o genótipo azão-azão. Então agora já vem o nosso primeiro conceito, só para lembrar do ensino médio. O alelo é o alelo azão ou o alelo azinho. O genótipo, então, a combinação desses alelos no indivíduo diploide seria azão-azão. Outro genótipo possível gerado é azão-azinho, que vem então da combinação de azão-azinho ou de azinho-azão, e isso daria 50% dos indivíduos gerados nessa prole. E nós temos o outro genótipo, que é o azinho-azinho, que teria 25%, 1/4 dos indivíduos gerados nessa prole. Mas isso a gente está falando de um cruzamento. Quando é que a gente pensa na população toda e a gente quer saber, dado a frequência de um alelo, dado a frequência dos genótipos que existem nessa população, qual é a chance então de se gerar novos genótipos e dos 3 diferentes tipos nesse caso, e qual será a frequência desses alelos azão e azinho após esse cruzamento da população? Porque a pergunta que é o que a gente quer fazer aqui, o que foi feito há um tempo atrás, as pessoas perguntavam será que as frequências alelas, ou seja, a quantidade de azão e de azinho que existia na população, ele muda com o cruzamento dessa população? Ou seja, para que eu estou perguntando isso? Porque eu quero saber se existe mudança na frequência alélica, mudança no genótipo, na frequência de genótipos, só com cruzamento entre os indivíduos. Porque eu quero saber se existe mudança, eu quero saber se existe evolução. Então, se você for pensar aqui em uma população que tem 60% de alelo azão e 40% de alelo azinho, quais são então os gametas e as frequências desses gametas que são formados na hora da combinação de todos os cruzamentos que existem na população? A gente então vai ter 60% de gameta azão e 40% de gameta azinho. E se existir um casamento, um cruzamento aleatório entre esses indivíduos, significa que esses gametas vão se encontrar uns com os outros aleatórios de forma aleatória. E se isso acontecer, então a gente vai ter nessa frequência aqui a formação dos genótipos dessa população, que vai ser, se eu tenho 100 indivíduos formados dessa prole, eu esperaria ter 36 indivíduos azão-azão com esse genótipo, 24 mais 24, ou seja, 48 do azão-azinho, porque eu tenho a chance de ter o alelo azinho vindo do pai e o azão vindo da mãe, e também o azinho vindo da mãe e o azão vindo do pai. Com isso, eu então teria 48 indivíduos, ou 48%, ou 0,48 de probabilidade de chance de formar um indivíduo azão-azinho. E 16 indivíduos azinho-azinho, no total de 100 indivíduos. Com isso, significa, na verdade, o seguinte: a chance de eu formar um indivíduo azão-azão, a proporção que eu tenho de indivíduos azão-azão dessa combinação, desse cruzamento através da frequência de uma população que tem frequência de alelo azão 60% e alelo azinho 40%, é exatamente a multiplicação da frequência desse alelo na população, que é o azão. Então, seria 0,6 vezes 0,36. Já do azinho-azinho, como vocês estão vendo aqui, é exatamente o contrário, né? É a multiplicação da combinação, porque é a combinação de 2 alelos azinho. Então, seria 0,4 vezes 0,4, que dá 0,16. No caso do azão-azinho, eu tenho tanta chance do azão vindo do materno se encontrar com o azinho do paterno, quanto do materno azinho se encontrar com o azão do paterno. Então, seria 0,6 vezes 0,4, que dá 0,24, e isso vezes 2, porque são 2 possibilidades. Então, com isso, vocês já podem ver
que é por isso que eu tenho exatamente essa frequência de indivíduos que a gente viu aqui anteriormente. Agora, se eu pego esses indivíduos que nasceram e pergunto qual é a frequência alélica dessa nova população que foi gerada? Todos os pais morreram, ficaram só os filhos. Qual é a frequência de indivíduos dessa população que foi gerada? Se você for ver, como é que eu calculo essa frequência? A frequência do alelo A vai ser dado pelo número de indivíduos que têm o alelo azão. Só que, se eu for um indivíduo diploide, eu tenho 2 alelos azão, significa que eu contribuo, né, 2 vezes para isso. Então, eu contribuo só com gametas azão. Então, qual será a frequência dos meus gametas azão, que vão ser agora gerados por essa nova geração? Então, seria 0,36, porque os indivíduos que são azão só produzem gametazão, e metade de 0,48, porque eu tenho 48% dos indivíduos azão-azinho agora e eles produzem um alelo. Metade dos gametas que eles têm produz, na verdade, é azão. Então, seria 1 meio de 0,48. Isso, então, daria 0,6. Veja bem, essa frequência do alelo azão é 0,6 e, obviamente, do alelo azinho vai ser 0,4, se você for fazer as contas aqui. Então, significa que a frequência alélica do azão não mudou, porque lembra, ela começou com 0,6 também. Então, isso mostra para você que essa mudança, essa frequência alélica não mudou, tanto a frequência alélica quanto a frequência genotípica. Como é que a gente pode generalizar? Se a gente não tem uma população que seja azão seja igual a 0,6 e azinho igual a 0,4, como é que eu posso generalizar essas observações e mostrar em termos de equações matemáticas? Posso chamar a frequência do alelo azão de P e a frequência do alelo azinho de Q. E eu sei que eu só tenho esses 2 alelos na população e essa então frequência vai ser dada por P mais Q, então é igual a 1, porque é 100% dos indivíduos. Então, essas contas aqui, na verdade, se você for olhar o 0,6, 0,6, na verdade é o quadrado de P. E se você for olhar agora o que significa o 0,48, na verdade ele é então 2 vezes PQ, porque P vezes Q vai ser igual a 0,24 e Q vezes P igual a 0,24 e eu tenho 2PQ, que é na verdade a multiplicação dos dois alelos na combinação de um indivíduo, tanto de P e Q ou Q e P. E já a frequência de indivíduos que têm um genótipo azinho, será Q ao quadrado. Com isso, eu então volto aos nossos números aqui observados e mostro que a equação de Heisenberg, que são exatamente 2 matemáticos famosos que inventaram essa equação e o teorema de Heisenberg para tratar as populações em equilíbrios, mostra então que há frequências genotípicas de uma população, da próxima geração, dado a frequência de alelos P e Q, será P ao quadrado mais 2PQ mais Q ao quadrado, que é igual a 1. Isso significa, como a gente viu aqui, que as frequências de P e Q não mudarão ao longo das gerações e também dos indivíduos, da proporção de indivíduos P ao quadrado, 2PQ e Q ao quadrado são de indivíduos com genótipos azinho e azinho também não mudará. Então, populações em equilíbrio de Heisenberg não apresentam alterações nas frequências alélicas. Populações não estão evoluindo, ou seja, se eu não tenho mudança genotípica, se eu não tenho mudança nas frequências alélicas, elas não estão mudando, ou seja, elas não estão evoluindo, como a gente falou, porque também não vai então alterar os fenótipos e as frequências de fenótipos que existem na próxima geração. Então, com isso, é um conceito bastante importante, mas ele tem algumas premissas, algumas delas a gente falou agora há pouco. Então, vamos falar de uma que a gente falou agora há pouco, que é o cruzamento ao acaso. O que a gente está supondo é que esses cruzamentos são de casamentos de pessoas. Aleatoriamente, esses gametas estão se encontrando aleatoriamente. Então, a gente sabe que em muitas populações nossas, como de outros organismos, isso não acontece sempre. Por exemplo, nós temos tendência de homens mais baixos casarem com mulheres mais baixas e mulheres mais altas casarem com homens mais altos. Então, você já veja que não é um casamento aleatório. A gente tem, por exemplo, frequência de pessoas de uma certa classe social tenderem a casar com pessoas da mesma classe social. Então, esse casamento não é aleatório. Mas, supondo numa situação em que existe casamento aleatório, a população vai estar em equilíbrio, vai estar dentro do teorema de Heisenberg. A outra pressuposto, então todos esses pressupostos não podem, que vou citar agora, não podem ser violados.
para que a população esteja em equilíbrio. O tamanho da população é infinito ou muito grande. Isso significa que não existe o acaso, por acaso, a chance de perder um dos alelos ou um dos genótipos na população. A gente vai falar um pouco mais sobre a violação deste pressuposto, que está incluído quando a gente falar sobre forças evolutivas chamadas de deriva genética. A gente também pressupõe que não há mutação, porque se há mutação, vai surgir um novo alelo na população, vai se mudar então as frequências alélicas. E vocês vão ver que esse pressuposto sendo violado teria então uma mudança, ou seja, evolução. Esse pressuposto então configura uma das forças evolutivas, que é a mutação. Não há fluxo gênico, ou seja, não há imigração de indivíduos. Fluxo gênico simplesmente é uma maneira bonitinha de chamar a imigração de indivíduos na genética de população. É a entrada de alelos de diferentes populações. Então, se eu tenho uma outra população, que ela tem uma outra frequência alélica, e indivíduos dessa população vêm para a minha população, é óbvio que vai mudar a minha frequência alélica, a minha frequência genotípica, consequentemente. Então, eu sairia de uma população em equilíbrio, que não muda as frequências alélicas. E, por fim, não há seleção, que é uma das outras forças evolutivas, que a gente conhece. Todos os fenótipos têm a mesma chance de reproduzir. Então, eu tenho a reprodução, tenho o nascimento desses indivíduos, e até eles chegarem à vida adulta e se reproduzirem, eles têm os genótipos têm a mesma chance de se desenvolverem, se reproduzirem, e assim por diante. Se essa chance é diferenciada para cada genótipo diferente, então, eu vou ter logo a alteração das frequências alélicas, porque certos indivíduos de certos genótipos vão morrer mais frequentemente que os outros, tá certo? Então, estes são os pressupostos do Teorema de Heisenberg para se manter as populações em equilíbrio. Sem a violação desses pressupostos, o cruzamento por si só não altera as frequências alélicas. Então, por que é importante saber que uma população está em equilíbrio de Heisenberg? Ou seja, né, como eu falei, não houve violação desses pressupostos. Então, significa que se ela está em equilíbrio, significa que não houve violação desses pressupostos, ou seja, não está tendo seleção, não está tendo mutação, não está tendo obrigação, o casamento é o caso, e a população é infinita ou ela é muito grande. Caso a população não esteja em equilíbrio, significa que alguma dessas coisas está acontecendo. Então, é desta maneira que a gente testa, usando o que seria a nossa hipótese no nosso evento, sem modificação nenhuma, testa se está acontecendo alguma coisa diferente. Tá certo? Então, com isso, para que ele serve? Ele serve para a gente calcular as frequências alélicas e observar os desvios do equilíbrio. Mas para que serve calcular as frequências alélicas e observar os desvios do equilíbrio? Serve, por exemplo, quando você está pensando em aplicação disso, serve, por exemplo, para você fazer genética de populações em programas de controle e conservação, porque muitas vezes você diminui tanto uma população, que existem ainda indivíduos, mas ela está já geneticamente extinta ou evolutivamente extinta. Por quê? Porque ela não tem mais variabilidade nenhuma. Isso significa que se ela não tem mais variabilidade, qualquer vírus que venha, qualquer um que vai matar, todos os indivíduos vão ser praticamente muito parecidos e todos os indivíduos vão ser suscetíveis a essa doença, ou esse predador, ou essa situação, e vão morrer. Então, é necessário que você mantenha essa variabilidade da população. Mas como é que você garante que você vai manter essa variabilidade da população? Depende, por exemplo, da genética de populações dela e quão grande ela seja. Tem estudos famosos mostrando com genética de populações em termos de conservação para pesca. Então, sabe-se, por exemplo, através de genética de população, qual é a população e a variabilidade real da população de salmão. Porque você sabe até onde esse salmão nada e até com quem ele cruza, e o quanto você pode pescar, que não vai diminuir a variabilidade dele muito, e que ela vai conseguir ser reposta na população seguinte, na próxima geração, e que você vai continuar pescando. Então, existe uma limitação de pesca através dessa informação de genética de população, que sem outra informação você não conseguiria ter. Também, por exemplo, a gente pode ter o padrão de variação das populações humanas, o quanto nós somos variáveis e quais são essas variações importantes através do cálculo das frequências alélicas, quais são essas variações importantes, então, que nos dão mais resistência a certos riscos de doença, ou que não certos remédios funcionam em uma população não devido a certas frequências alélicas que eles têm, que esses indivíduos de uma certa população têm. Então, existe
uma série de aplicações que se usa da, genética de populações, do teorema de Heisenberg e das populações e equilíbrios, que a gente vai falar um pouquinho mais ao longo das aulas. Então, com isso, eu termino essa parte aqui. Eu espero que vocês tenham compreendido e a gente vai dar procedimento à próxima parte da aula. Um abraço para vocês. Tchau, tchau.